Bem-vindos ao especial Autárquicas 2017. Notícias, informações, vídeos, entrevistas e debates. Nesta primeira fase, apresentamos-lhe o perfil de cada um dos candidatos, os seus projetos, as suas ideias para cada um dos municípios dos vários concelhos do Alentejo. Toda a informação através dos 90.6 ou então no espaço Campanário TV em radiocampanário.com. Temos hoje connosco o Comendador José Rondão de Almeida. Ele é natural e residente em Elvas. Em 2013 foi eleito vereador pelo Partido Socialista, tendo em 2014 lhe sido retirado os pelouros. Atualmente é vereador sem pelouros atribuídos. Foi presidente da Câmara Municipal de Elvas entre 1993 e 2013. Em outubro de 2009 foi eleito presidente da Câmara Municipal de Elvas pela quinta vez consecutivo com maioria absoluta. Militante do Partido Socialista, foi presidente da Câmara Municipal de Elvas durante 20 anos. Devido à limitação de mandatos, em 2013 não se pôde voltar a candidatar. Foi condecorado pelo Presidente da República em 10/6/2013 com o grau de Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique. Em 2015 foi presidente da Conselhia do Partido Socialista de Elvas, tendo abandonado o cargo e o partido após algumas divergências com o atual presidente da Câmara Municipal de Elvas. Comendadora, diz a canção, 20 anos é muito tempo. Para o Comendador Rondão de Almeida não foi assim tanto tempo que não o fizesse regressar. Evidentemente que muitas vezes nós olhamos para o tempo que levamos no exercício de uma função e deduzimos quando é que, afinal de contas, nós vamos para a aposentação ou para a reforma. O que é certo é que a maneira de estar de pessoa para pessoa varia imenso e muitas das vezes depende se ele se torna um doente pelo trabalho ou se é uma pessoa que na realidade gosta muito mais do descanso. Eu considero-me precisamente um doente pelo trabalho, o que quer dizer que cada dia que não tenha nada na minha agenda é um problema em ocupar esse dia. Pensando desta forma, evidentemente que o futuro pertencerá sempre a Deus. E quando digo o pertence a Deus, é Ele que vai definir se eu tenho ou não as condições de saúde para continuar no exercício das funções. E aquilo que tenho vindo a notar é que, tal como vim do Porto, quanto mais velho, melhor. Ou seja, a idade traz-nos experiência e traz-nos também mais responsabilidade. E são essas as razões, evidentemente, da experiência, da responsabilidade, daquilo que eu sinto que os elvenses pretendem, que me fizeram voltar novamente a recandidatar como Presidente da Câmara Municipal de Elvas. Portanto, essa paixão, por a paixão que sente pelo trabalho, nomeadamente pelo trabalho autárquico, certamente, que o leva a regressar, ou existem outros motivos? Não, o único motivo é precisamente, não é bem uma paixão, talvez uma dedicação às pessoas que mais necessitam. Ao longo de toda a minha vida, a partir dos 26, 27 anos, fui chefia de serviços e tive sempre um cuidado muito especial com todos aqueles que necessitavam da minha ajuda. E assim tem sido, e por isso é que eu regresso à minha terra já como aposentado. Ou seja, eu faço 20 anos de Presidente de Câmara aposentado. E com uma aposentação que me dá para viver em termos económicos bastante bem, graças a Deus. E quem me dera a mim poder ouvir todas as pessoas a falar desta forma. De maneira que aquilo que me faz mover nesta vida do poder político, o poder que pode trabalhar no sentido de atenuar os problemas que os mais carenciados têm, este é o principal motivo que me faz envolver nesta situação. Evidentemente que
para eu voltar foi porque notei que alguma coisa ao longo destes últimos 4 anos não estavam a corresponder a esse objetivo. Não estando a corresponder a esse objetivo e fazendo-se uma política de gastar o dinheiro público onde eu e a grande maioria dos elvenses compreendemos que não era a via mais indicada para consumir os bens públicos, então nesse caso eu sou obrigado a recandidatar-me, porque não posso de forma nenhuma conseguir compreender que tivesse deixado uma autarquia em termos financeiros como a saúde, talvez única no Alentejo, com mais de 10 milhões de euros em tesouraria, totalmente com uma organização impecável em termos de recursos humanos e em termos de maquinaria, com uma população super satisfeita com o desempenho da função dos autarcas do Partido Socialista, com uma equipa extremamente coesa. Evidentemente, tudo isto eram elementos mais do que essenciais para se dar continuidade a uma obra que vinha de há 20 anos, e eu senti que houve uma tentativa de mudança de ciclo do poder local, mas cuja mudança não teve rigorosamente nada a ver com a continuidade, mas sim com o retrocesso em relação aos valores que se criaram na nossa cidade. Portanto, podemos perceber, e os ouvintes, e nomeadamente estas palavras vão também certamente para todos os munícipes do concelho de Elvas, muito em particular para eles, podemos perceber de que o comendador pede, portanto, ou recandidata-se para contrariar, no fundo, as políticas exercidas durante o mandato atual. A minha pergunta é se será só por isso, ou também teria havido alguma coisa que deixou por fazer que não fez durante os 20 anos em que foi Presidente da Câmara Municipal de Elvas? Nunca se tem terminado uma obra quando se está a trabalhar em prol de uma comunidade. Pelo contrário, há sempre muito para fazer. E por isso mesmo é que nós nos candidatámos em 2013, dando todo o meu apoio ao atual Presidente da Câmara. Obtivemos entre 7 eleitos, 6 eleitos, tínhamos todas as condições para levar o projeto por diante. Projeto este que tinha tido início há 20 anos atrás, 1994. E por isso havia muita coisa a fazer. Mas do programa que o Partido Socialista apresentou em 2013, eu diria, se fizermos 4 ou 5% durante este mandato, já é demasiado. O que quer dizer que alguma coisa falhou. E falhou rotundamente, precisamente aquilo que eu considero o mais importante. É que nós trabalhamos 7 anos. 7 anos conjuntamente com uma equipa técnica e científica, no sentido de dar o estatuto à cidade de Elvas, estatuto que ela hoje tem, Elvas Património da Humanidade. Mas quando terminamos este trabalho, tínhamos que dar início ao grande trabalho que se colocava pela frente neste tal ciclo autárquico que vai entre 2013 e 2017. E eu pergunto, o que é que foi feito? Eu pergunto-lhe, o que é que estagnou, na sua opinião? Estagnou por completo, porque se nós verificarmos, em que a cidade de Elvas hoje poderia beneficiar imenso daquilo que é o seu estatuto de património da humanidade. Hoje Elvas poderia ser um destino turístico e não uma cidade de passagem, e o que é certo é que não se fez investimento rigorosamente nenhum para promover esta cidade junto, chamamos assim, dos grandes médias mundiais, que é como evidentemente se deveria ter feito, e nós ainda o fizemos no primeiro ano do mandato. Chegámos a trazer autocarros de Madrid identificados com Elvas Património Mundial. Chegámos a ter os principais canais temáticos, o Odisseia, o Histórico, com vários spots da rádio da cidade de Elvas, promovendo a cidade de Elvas. Não. Em 4 anos decide-se evidentemente não fazer um investimento naquilo que é considerado o mais importante, investir na promoção de uma cidade que tinha acabado de receber pela Unesco o título de Património da Humanidade. Por isso,
Eu digo que falhou rotundamente esta situação, por isso hoje Elvas continua com um turismo de passagem, não consegue manter o turista em Elvas mais do que meio-dia ou um dia. Em grande parte estamos perante um turismo de excursões de terceira idade que estão de passagem durante 1 ou 2 horas, no qual evidentemente não trazem grande mais-valia em termos económicos para a cidade. Não considera que houve uma inversão também, talvez no tempo ainda, e em que no seu último mandato, mas que ele tem sido progressivo no sentido de inverter aquela situação que acontecia, e certamente que era Presidente da Câmara, quando os portugueses iam muito para a Espanha, iam muito para Badajoz. Não considera que essa situação se inverteu e hoje são os espanhóis que de facto visitam, acima de tudo, a cidade de Elvas? Não, vamos lá ver. Elvas foi sempre uma cidade que, tanto Elvas como Badajoz, que tinha o seu turismo transfronteiriço, que era constantemente uma vivência entre Elvas e Badajoz, em que os espanhóis procuram e continuam a procurar a cidade de Elvas para as suas refeições. Numa primeira fase, quando surge Elvas Património da Humanidade, houve uma curiosidade muito grande de tudo aquilo que eram espanhóis, num raio de 100, 150 quilómetros, de visitar Elvas e o nosso património, além daquilo que estavam habituados, que era viram ao El Cristo, e desculpe esta questão de meter a publicidade a essa instituição, que ao fim e ao cabo eu considero o El Cristo uma instituição na nossa cidade, pela forma de trazer tanta e tanta gente a Elvas. O El Cristo consegue, precisamente, fazer um trabalho de promoção que hoje vem de toda a parte de Espanha. Elvas, em 4 anos, não conseguiu fazer um ato de promoção que consiga trazer a Elvas para visitar a nossa cidade. Considerando, portanto, as palavras do Sr. Comendador, hoje os espanhóis vêm apenas para ir ao El Cristo e não a outro tipo de restauração, não vêm mais de restaurantes. Vêm precisamente mais à procura daquilo que é os pratos de marisco e peixe fresco, e de facto Elvas tem meia dúzia de restaurantes voltados para o cliente espanhol, não haja dúvida nenhuma, mas o El Cristo é uma marca, e é uma marca que chega a Elvas há cerca de 30 e qualquer coisa anos e conseguiu evidentemente criar-se. Acredito que estejamos a falar na área do turismo e podemos ir por aqui. O que é que o Comendador Rondão de Almeida, se vier a ser novamente Presidente da Câmara Municipal de Elvas, se propõe fazer nesta área? No seu programa, o que Em primeiro lugar, os elvenses têm que se convencer de uma vez por todas que só por si não se consegue promover uma localidade para se tornar um destino turístico. Elvas tem um determinado produto, tal como, por exemplo, a zona do Algarve tem um produto, a costa atlântica tem outro, que é precisamente a água. Ora, Elvas tem um produto que se pode vender, que é a nossa cultura, o nosso património, a nossa gastronomia. Mas esse produto tem que ser vendido em conjunto com outras localidades que têm também esse, que é o caso de Vila Viçosa, o caso de Marvão, o caso de Évora, o caso de Mérida, o caso de Cáceres. É um conjunto de concelhos que têm uma riqueza própria para se poder vender, mas em conjunto. E há que ter uma ligação muito forte, esses autarcas uns com os outros, para tentarem, de facto, além das regiões de turismo que temos, tanto do lado de Espanha como do lado do Alentejo, mas aqui há um produto muito próprio que se tem que vender por si, que é tudo isso que eu acabei de falar. Mas neste momento, o Comendador, peço desculpa interrompê-lo, há um projeto que já está em curso, que tem a ver com precisamente a cidade de Elvas, Campo Maior e Badajoz, portanto, uma intercidade. É extremamente limitado. Fui eu, evidentemente, no meu mandato, que conseguimos, no estatuto e no papel, criar a Eurocidade. Mas esta Eurocidade para os elvenses não passaram do papel, porque produto que daí advém, não advém rigorosamente nada que se tivesse efetivamente visto. E por isso mesmo convém nós olharmos em termos de promoção para este
conjunto de concelhos que estamos a falar que Elvas pode ser o pivô, mas para qualquer dos lados, numa distância de 80 a 100 quilómetros, temos aqui uma área geográfica em que podia ser promovida no exterior e levaria possivelmente todo aquele turismo de alta qualidade que procura esses valores virem para esta zona e estar um dia em Elvas, outro dia em Vila Viçosa, no outro dia em Mérida, no outro dia em Cáceres. Ora, evidentemente que é a única forma que eu vejo que esta região poderá vir a ser desenvolvida e encher-se de turismo. Portanto, pensando num todo e não só propriamente no concelho de Elvas. Aliás, se me estabelecer estas parcerias de forma também a nível de projetos, não sei se será só. Exatamente, eu tive sempre uma visão mais regionalista do que uma visão local. E não foi por acaso que consegui juntar grande parte dos autarcas do lado de cá da fronteira, onde está também o Sr. Presidente da Câmara de Vila Viçosa, de Borba, de Estremoz, de Sozel, do Alandroal, e dizia eu, consegui juntar estes autarcas conjuntamente com os autarcas do lado de Espanha. Estamos a referir a 2009, 2010, quando se começou a pensar nas linhas de alta velocidade, ou seja, do TGV, e alta velocidade de mercadorias vindas de Sines. Pois esse conjunto de autarcas conseguiu trabalhar no sentido de localizar um projeto estruturante, tanto para a região da Extremadura espanhola como para a região do Alentejo, ou seja, definimos as estações de paragem quando existir um TGV, que seria na parte espanhola, e definimos também a estação de paragem naquilo que é a paragem de mercadorias, que vinha dar corpo a uma plataforma logística multimodal. Ou seja, 2009, 2010, Elvas, conjuntamente com os outros concelhos, conseguimos prender ambos os governos, e quando falo em ambos os governos estou a falar em Portugal e Espanha, a este projeto. Só ficámos a aguardar que se desse início às obras, nesse caso, às obras que têm a ver com a linha férrea moderna. Evidentemente que é com projetos estruturantes desta natureza que podemos mudar por completo o tecido económico da nossa região. Porque o resto, aquilo que cada um dos concelhos vai fazendo, hoje trazendo mais esta pequena empresa, no outro dia trazendo outra, eu costumo dizer que isto são rodelos para resolver uma questão de uma estrada que está cheia de buracos. Aquilo que os alentejanos precisam, e muito especialmente os alentejanos deste pequeno território que eu acabei de dizer, não é de rodelos, é fazer uma estrada nova. E essa estrada nova passaria precisamente por esse grande projeto que era a plataforma logística modal. Estava previsto que essa plataforma pudesse vir a criar cerca de 4.000 postos de trabalho. E tanto que lutaram os presidentes de Câmara de Estremoz, o meu amigo Borinha, o presidente da Câmara de Vila Viçosa e de Borba, a pensar precisamente numa das tais grandes fortunas que nós temos, a nossa pedra ornamental, o nosso mármore, que ficaria com uma plataforma logística para poder, evidentemente, dali sair para toda a parte do universo o seu produto. Mas, meus caros amigos, aquilo que eu hoje lamento é que, passado tantos anos de trabalho deste conjunto de autarcas, tenha vindo, neste momento, a ser completamente destruído por decisão do governo português e o silêncio do autarca de Elvas, que, por sua vez, acaba por vender este projeto aos espanhóis, e toda esta grande esperança, todo este esforço que estes autarcas dedicaram, vai cair em vão, se por acaso não houver novamente uma dinâmica de impedir aquilo que é o desafio dos espanhóis ficarem com essa plataforma logística, toda ela dentro do interior de Espanha, e é cerca de meia dúzia de quilómetros da fronteira do Caia, ou seja, da fronteira de Elvas. Ou seja, se voltar
voltar a ser presidente, se assim os elvenses o considerarem, e voltar a ser presidente da Câmara Municipal de Elvas, pensa tentar, pelo menos, contrariar aquilo que é uma decisão do Governo e levar este projeto pela frente? Não vou tentar. Vou precisamente encabeçar novamente aquilo que eu considero ser o projeto que dá uma garantia a que os nossos filhos e os nossos netos possam ficar a trabalhar na sua região. Eu conto nisto, é um crime que estão fazendo, mais uma vez, a esta parte do território português. E por isso, Rondão Almeida, quando eleito, evidentemente que irá estar com o Presidente da Câmara de Estremoz, Alandroal, de Borba, de Vila Viçosa, para criarmos uma dinâmica de levar o governo português a repensar toda essa estratégia e a obrigar os espanhóis a cumprir com aquilo que determinámos em 2010. Ou seja, as linhas passavam a ter que estacionar em Badajoz, mas a plataforma logística, ela desenvolvia-se entre o CAIA português e o CAIA espanhol. Por isso mesmo, irei ter esta luta, e estamos a tempo. E digo que estamos a tempo, porque a obra da linha férrea ainda não começou. E não pode haver uma plataforma logística sem a linha férrea. Como tal, a linha férrea só está previsto chegar a Elvas em 2020. E eu penso que em 2017, outubro de 2017, é a altura de todos nos juntarmos, tal e qual como fizemos pela defesa da maternidade em Elvas em 2015, 2016. Esses autarcas aqui dos arredores se juntaram com a sua população em plena Praça da República para lutar pela saúde, pelo seu hospital e pela maternidade naquela altura. Meus caros amigos, Elvas não pode pensar só por si, assim como estou convencido que o meu colega de Vila Viçosa, de Borba, de Estremoz, do Alandroal, não podem pensar só por si. Nós temos de uma vez por todas dar o salto de sair da nossa quinta e olhar para a nossa região para podermos fazer concorrência a outras grandes regiões que sempre trabalharam com o espírito regionalista e não com o espírito de quintal. A cultura e o turismo são indissociáveis para que haja também um crescimento económico nos concelhos. Esta plataforma de que fala e ir tentar novamente liderar este projeto seria assim para os próximos 4 anos, caso viesse a ser eleito presidente, a bandeira. Não, uma das bandeiras que os alentejanos deste pequeno território, como eu acabei de dizer, devem ter. Mas além desta bandeira, os alentejanos devem ter neste próximo ciclo autárquico que se aproxima um outro grande projeto. O Alentejo não se consegue desenvolver de forma nenhuma em que 47 concelhos cada um tem a sua zona industrial. E a grande maioria destas zonas industriais estão ocupadas 3, 4 ou 5%. As que melhor funcionam estão localizadas em 2 ou 3 pontos. Há necessidade de se criar zonas de localização prioritárias, nem que sejam só 3, 4 ou 5, mas que tenham a ver com a sua linha estratégica ou geográfica em que se encontra a sua localização. O que é isto de uma zona de localização prioritária? São zonas que os próprios governos têm que dar incentivos aos empresários para se fixarem nessas zonas de localização prioritárias. Dou como simples exemplo porque eu sou uma pessoa que não gosto de lançar um projeto sem lançar a forma como se pode fazer e quem é que pode vir a beneficiar. Imaginemos que de facto Elvas hoje, e sempre foi ao longo de toda a nossa história, um ponto estratégico ou geográfico não só para a defesa dos espanhóis enquanto nos andávamos a defender deles para não os invadirem, uma vez que é a principal linha que liga Madrid a Lisboa passa por Badajoz e Elvas, então estamos num território, evidentemente, que uma das zonas de localização prioritárias se iria fixar entre Elvas e Campo Maior, etc. Mas partíamos de um princípio que a estratégia era precisamente uma zona de localização prioritária nessa região.
Alguma vez se pode pensar que os concelhos vizinhos iriam ficar desertificados, como por exemplo Arronches, Sozel, Borba, Vila Viçosa? Não. E não ficariam porque, ao criar-se uma zona de localização prioritária, os próprios autarcas têm que pensar em simultâneo, não é? Precisamente numa rede de transportes interurbano. O que é que isto quer dizer? É que, temos nós o trabalho numa localidade e estamos a residir a 10 ou 20 quilómetros dessa dita localidade, evidentemente que a única coisa que temos que fazer, peço imensa desculpa, a única coisa que temos que fazer é que essa rede intermunicipal permita aos residentes dos concelhos vizinhos a esta zona de localização prioritária, permita que ele saia de sua casa às 8 e quando são 8h30 está no serviço. Sai do serviço às 17 e quando 17h30 está em sua casa. E desta forma as pessoas acabam por continuar a viver no seu local e a trabalhar a meia dúzia de quilómetros. E veja-se, por exemplo, o que se passa. Quantas pessoas vivem em Benfica, da Maia, ou do lado de cá do Rio Tejo, e que vão diariamente a trabalhar em Lisboa e que levam 2 horas para chegar ao seu posto de trabalho? Os alentejanos têm que ter esta visão. Nesse plano, o foco, portanto, o foco seria sempre a cidade de Elvas? Não. Ou poderia vir essa situação? Quando eu falo em 4 ou 5 projetos que são polos de localização das zonas de prioridade, há vários. Então, Évora não pode de forma nenhuma fugir a essa linha de orientação. A própria zona do Baixo Alentejo hoje já tem um projeto estruturante extraordinário, que é o próprio Alqueva, em que em torno do Alqueva se estão criando dezenas, se não centenas de pequenas empresas. Como tal, compete evidentemente ao Governo fazer aquilo que a nossa Secretária de Estado, esposa do Dr. Vítor Constâncio, aqui nossa vizinha de Estremoz, ela conseguiu ter uma equipa a trabalhar cerca de 2 anos para estudar o Alentejo e apresentar 5 zonas de localização prioritárias. Pena é que na realidade, estamos a falar há cerca de 10, 15 anos, é que nós autarcas funcionávamos muito a pensar na nossa quintinha e isto acabou. É que na nossa quintinha praticamente todos têm a casa arrumada. E agora o grande problema é que não é a nossa casa, é a casa dos alentejanos, e a casa dos alentejanos é a falta de emprego. É nós vermos os nossos jovens a abalar do Alentejo para irem para fora. E é aí que nós temos que batalhar. Comendador, de alguma forma, e aquilo que eu também percebo, é que houve aí uma alteração de políticas por parte do Comendador Rondão de Almeida. É que foi e ficará sempre conhecido por aquele presidente que durante 20 anos fez grandes obras e de facto é alguma coisa que é uma constatação de quem for a Elvas hoje. Certo, arrumei na casa, nunca esquecendo a casa dos outros. Este novo perfil político, estes novos projetos são projetos já mais regionalistas, portanto, deixou um pouco a sua casa, cuida dela e cuida da dos outros. Portanto, estes projetos continuam a ser o senhor dos grandes projetos, mas desta vez estendem-se também a outros concelhos do Alentejo. Aliás, a minha visão... Mas concorda com esta análise que faço? Não, em parte não, por uma razão, porque... Mas é isso que me tem estado a dizer até aqui, Comendador. Tenho estado a falar nos projetos estruturantes que os alentejanos vão ter que agarrar. Mas o que é certo é que citei antes o exemplo de que em 2009 e 2010 nós já pensávamos desta forma. Este grupo de autarcas que eu acabei aqui de referir, Alandroal, Borba, Vila Viçosa, Estremoz, Sozel, juntaram-se para defender um projeto regionalista, que era precisamente a plataforma logística multimodal da zona do Caia. Por isso nós, os autarcas, íamos tratando da nossa quinta, mas tínhamos uma visão daquilo que deveria de ser
o Alentejo. Nem sempre fomos ouvidos, talvez porque não representamos muitos votos nos atos eleitorais, quando é para a Assembleia da República ou para o Parlamento Europeu. Talvez essa a razão. Mas eu lembro-me que quando cheguei a Elvas, em 1994, Elvas tinha uma comissão municipal de turismo. E havia a região de turismo de Samamede, havia a região de turismo de Évora, havia a região de turismo da Planície de Dourada, havia depois outra região de turismo encostada à costa alentejana. Eu sempre combati a dissolução dessas 4 regiões de turismo que, quanto a mim, não me diziam rigorosamente nada, para surgir uma região de turismo para promover uma grande zona. E o Ceia da Silva sabe, e todos os outros sabem, que tinham um autarca que lutava em todos os lados para que o turismo passasse por se fundir e criar uma única região de turismo. Andei 6, 7 anos a falar no deserto. O que é certo é que, passados 6 ou 7 anos, lá deixar os pequenos tachos que havia, tanto em Samamede, como em Évora, como na Planície Dourada, porque para mim era só defender os tachos que quem estava na administração dessas regiões de turismo para, neste caso, verem uma região para promover o Alentejo. Ficámos então a conhecer quais são as perspectivas do Comendador. Há aqui, portanto, eu penso que nestes 2 projetos podemos englobar a criação de empregos e também o turismo, a parte do turismo. Portanto, quer a plataforma. Mas, se me permite, eu quero ainda puxar um bocadinho a brasa ao nosso território. Tudo isto só se consegue fazer havendo vontade política local, e esta nunca a ponho em causa, nem pela minha pessoa, nem pelos meus colegas, mas haver também vontade política de Lisboa em relação à nossa zona. Porque eu digo que só em relação a Elvas, 2 ou 3 projetos que andam há cerca de 10 anos de um lado para o outro e que davam uma volta muito grande precisamente ao Concelho de Elvas. Então definiu-se em determinada altura, quando se fechou o Centro de Recuperação de Jovens de Vila Fernando, lança-se a concurso um novo serviço prisional, porque, como todos nós sabemos, as prisões em Portugal estão evidentemente completamente a entrar em ruptura, mas a entrar já há muito tempo. Ora, evidentemente que foi lançado um concurso para se instalar nessas instalações do antigo Instituto de Vila Fernando. O que é que aconteceu? Ninguém ganhou o concurso, projeto metido na gaveta. Pois bem, o Governo, que neste momento está a repensar novamente a construção de novos serviços prisionais, volta novamente ao mesmo local. Tem lá 1.150 hectares. Dentro desses tem nada mais, nada menos do que cerca de 30 hectares de zona urbana. Tem um projeto. Outra situação, quando há uma reformulação no Ministério da Agricultura, em que mandam tudo aquilo que tem a ver com a veterinária, tornam-na como sede o Algarve, como se lá de facto não haja desenvolvimento, muito bem. Mas colocaram na Estação Nacional de Melhoramento de Plantas de Elvas a direção do INIA. O INIA é Instituto Nacional de Investigação Agrária. Ficou como sede, mas o mais interessante é que nessa reestruturação fica a sede do INIA em Elvas, mas os 200 e não sei quantos engenheiros de investigação estão em Oeiras. Ora, evidentemente, enquanto nós tivermos governos que enchem a boca em altura de eleições a pensar, chamamos na desertificação do Alentejo e a terem comportamentos desta natureza, foi talvez uma das razões que me levou a dizer basta, não vou dar os meus últimos pingos de sangue, nem o meu último suor a qualquer partido. E por isso vou lutar, evidentemente, por Elvas, vou lutar pelo Alentejo, mas com uma equipa que, não estando vinculada a qualquer partido, seja
uma equipa de gente que viva a sua terra e que não esteja pendurado de qualquer partido. Portanto, desvincula-se do Partido Socialista por esses motivos que acaba de referir e não por qualquer outro. Não estava só porque não estava de acordo com as políticas que o seu partido, o Partido Socialista, eu sofri bastante com as decisões que o Partido Socialista tomou. Em relação? Veja-se, nós éramos uma cidade militar. Eu gritei bem alto, junto de toda a esfera do poder militar, que se um dia existisse uma reestruturação, chamamos no Ministério da Cultura ou no Ministério da Educação, relacionado às universidades, nunca começariam por Coimbra. Então como é que se começa uma reestruturação no Parque Militar e começa-se precisamente por tirar os militares da cidade de Elvas? Ora, evidentemente que eu nunca estive muito satisfeito, por isso mesmo é que o meu partido me chamava um homem que estava a jogar sempre fora de jogo. Nada a ver com as divergências com o atual Presidente. O atual Presidente é um ser humano como todos os outros, tem a sua maneira de ser, eu tenho que a compreender. O que eu quero perguntar e quero que os elvenses, portanto, também saibam, é que me responda de forma categórica. Nada teve a ver com estas divergências. Nada. Isto era o que mais faltava, ele ter um peso tão grande para eu me recandidatar por causa dele e do seu exercício e da sua forma de estar na política. Não, ainda não pesa o suficiente para isso. Comendador Rondão de Almeida, a área do apoio social foi sempre também uma bandeira essa foi sempre. Temos 10 minutos. Sempre a mais querida. Porque um autarca não pode trabalhar única e simplesmente com a cabeça. Ou o autarca tem uma boa máquina, neste caso um coração, que sinta o problema dos mais carenciados, ou então o desempenho da sua função ficará sempre em meio. Não é por acaso que nós fizemos escola em variadíssimos programas na vertente social, desde o nascer até ao morrer. Apoio às crianças quando nascem, apoio às crianças quando estão, chamamos no seu ciclo de férias escolares, apoios aos jovens quando acabam os seus estudos e não têm uma integração no mundo do trabalho, apoio às pessoas da vida ativa. Nós chegámos a ter 800 pessoas a trabalhar em variedíssimos programas porque estavam no centro de emprego, ou receber subsídio de desemprego, ou receber rendimento mínimo. 800 pessoas. Comendador, e aos idosos criámos-lhe programas. A questão que lhe colocava era se acha na conjetura atual do país, pelo menos dos últimos 4 anos, parece que agora vai melhorando, conseguia fazer. Não só conseguia fazer isso, como reforçava. E por isso mesmo é que consta no meu programa, e em Elvas disse: o que o Rondão promete, faz. Porque prometi algumas coisas, mas consegui fazer muito mais do que aquilo que prometi. No entanto, a taxa de desemprego foi sempre. Na área social, aquilo que nós vamos fazer é que todas as crianças do primeiro ciclo vão ter uma formação graciosa, ou seja, têm direito a livros, têm direito aos manuais, têm direito ao material escolar e direito à refeição. Todas independentemente do rendimento do próprio agregado familiar. Nós consideramos que o primeiro ciclo é um ciclo que tem que ser respeitado. Uma das medidas a aplicar se vier a ser presidente. Essa vai ser uma das medidas a aplicar. Segunda medida, esses jovens que atualmente estão no programa designado Ocupação Temporária, que já eu aplicava quando era delegado do Instituto da Juventude, desde 1984 a 1994. 10 anos, e o pessoal de Vila Viçosa sabe muito bem que já tinha esse programa. Atualmente pagam-se a esses jovens 250 euros por mês, para estarem ocupados enquanto não forem capazes de encontrar o emprego. Pois a nossa proposta é que vai ser diferente. Vão ser as entidades a fazer o enquadramento desses jovens, pagando a Câmara 300 euros a esse jovem e a entidade pagando-lhe uma bolsa de 100 euros, para que o jovem possa levar 400 euros para casa. Por outro lado, pretendemos que este programa que um socialista adotou em Elvas, que é pôr pessoas com 40, 50 anos de idade a varrer as ruas, trabalhando o dia inteiro, pagando 250 euros por mês, como ele chama o programa da escravatura, esse vai acabar. Evidentemente que as pessoas que estão no programa vão continuar,
mas têm que levar para casa o rendimento mínimo. Por outro lado, não quero que no Concelho de Elvas haja uma família que fique sem água porque não tem dinheiro para a fatura da água, que fique sem luz porque não tem dinheiro para pagar a fatura da luz, seja posto na rua porque não tem o apoio para o pagamento de arrendamento. E agora perguntar-me-á, mas então o meu amigo está-se a comprometer em gastar N milhões de euros numa fatura social desta ordem? Então onde é que o meu amigo vai poupar? Precisamente nos disparates que se têm vindo a fazer ao longo destes 4 anos, e que muito desse dinheiro poderia ser canalizado para reforçar, chamamos assim, os apoios sociais da Câmara Municipal de Elvas. Disparados assim como? De tal ordem que eu não consigo conceber que se aproxima uma Expo São Mateus, que é a Feira São Mateus, que todos os alentejanos conhecem que se trata de uma autêntica romaria das maiores do Alentejo. Eu não acho graça nenhuma a que a Câmara Municipal de Elvas esteja nesses últimos 2 e 3 anos, e agora vai precisamente no próximo, com os seus espetáculos, acabar por matar em grande parte aquilo que são as tradições, os usos e os costumes relacionados com a Feira de São Mateus. Por isso uma Câmara não pode gastar à volta de 500 mil euros. Estamos a falar em meio milhão de euros, precisamente numa feira que tem as suas fortes tradições. Esse dinheiro seria muito mais bem gasto, canalizado para quem efetivamente tem necessidades em termos económicos para poder possivelmente levar o pão à boca, porque muitas das vezes até nem o tem. Ou então, se vier a ser Presidente da Câmara, esses espetáculos a Expo São vão Mateus terminar. continua tal e qual como ela decorreu até que eu deixei de ser Presidente. A Expo São Mateus era um complemento da atual tradição da Feira de São Mateus, mas esse complemento tinha a ver com tudo aquilo que é aquela grande romaria. Tinha lá dentro a gastronomia, sim senhora, e depois tinha aqueles espetáculos tradicionais. Tinha o bom fado, tinha os bons reis folclóricos, tinha a grande animação que se tem que ter também nessas romarias. Agora, nunca gastaria dinheiro nenhum a trazer as maiores bandas daqui e dali. Não, então nesse caso, pensando assim, façam um festival noutra data qualquer e Elvas passará a ter mais um evento durante o ano, do que é estar a colar esse festival precisamente à Feira de São Mateus. De forma breve, e porque o tempo temos apenas 5 minutinhos, Comendador, gostava de abordar aqui alguma questão relativamente à situação financeira da Câmara. Acabou de referenciar que quando saiu em 2013 teria deixado 10 milhões de euros nos cofres da Câmara Municipal de Elvas. O que lhe pergunto é se desses 10 milhões em 2013, o que é que estava compromissado? Vamos lá ver, o que estava comprometido era aquilo que ao fim e ao cabo vinha a ser financiado pelos fundos comunitários. Havia obras em curso, das quais tínhamos 85% a fundo perdido. Imagine-se, por exemplo, só o que já estava com a responsabilidade da recuperação total do Forte da Graça. Recuperação total do Forte da Graça, que era um investimento de 5 milhões de euros. Mas quando deixei o meu mandato, também deixei a garantia do financiamento a 85% para a recuperação do Forte da Graça, pois evidentemente só havia necessidade de gastar 15% dos fundos próprios. Por isso, o que estava evidentemente em termos de encargos a assumir por pagar, eu considero isto ninharias. O que lá ficaram foi mais de 10 milhões de euros. E ainda mais. Quando fala em ninharias, estamos a falar quantos milhões não, poderiam estar. Vamos lá ver a questão dos encargos assumidos. Isso era como se agora fôssemos a falar quais são os encargos assumidos para o próximo mandato. Eu poderia dizer que andam na ordem dos 15 a 20 milhões. Atualmente, em relação ao próximo mandato, mas eu não quero de maneira nenhuma enganar a população, porque os encargos que estão assumidos têm a ver com as obras que estão aprovadas e para elas se delinearem e levarem a cabo no decorrer do mandato até 2020 e, como tal, há um financiamento garantido. Eu não tomo isto como encargos assumidos. Por isso temos que distinguir aquilo que é o encargo de deixar um carro da higiene
pronto a entrar nas contas por pagar, por isso, se existiram cerca de, vá lá, 700, 800 mil euros daquilo que se chamam as despesas pagas dentro do valor, dentro do prazo normal de pagamento, que são os tais 30 dias, porque na minha altura o máximo era 5, 7 ou 10 dias, era muito. Agora, o que se tem a ver é o seguinte, é que eu, além de ter deixado lá 10 milhões de euros, ainda há bem pouco tempo, e quando falo ainda há bem pouco tempo, estou a falar ainda há 1 ou 2 meses, a Câmara Municipal de Elvas recebe praticamente 2 milhões de euros de obras feitas no meu último mandato e pagas totalmente no meu último mandato, e recebeu do fundos comunitários ainda, no fecho das contas do quadro comunitário Cabalú. O que quer dizer que pode somar a esses 10 milhões mais outros 2 milhões, que é desses que têm vindo agora a sobreviver, apesar de eu saber que vai chegar ao final do mandato com uma dívida entre 4 a 5 milhões de euros a terceiros. Neste momento ainda há um saldo positivo e, ao que parece... Não há saldo positivo nenhum, rigorosamente nenhum. A Câmara Municipal de Elvas, neste momento, não tem saldo positivo nenhum. Uma vez que, na conta de gerência de 2016, consta lá já... Mas ainda não recorreu, portanto, à banca para qualquer empréstimo, pelo menos... Mas é a primeira coisa que o próximo Presidente de Câmara, ao tomar posse, é a primeira coisa que vai ter que fazer. É a primeira coisa que vai ter que fazer, portanto, se voltar a ser Presidente da Câmara Municipal de Elvas, é essa a primeira medida que vai tomar, é recorrer à banca? Vamos lá ver. Primeiro do que tudo é fazer o saneamento financeiro, e para fazer o saneamento financeiro foi assim que tive que fazer em 1994, mas terá que ser feito um saneamento financeiro de forma a que ele possa ser diluído no tempo e me dê condições para poder continuar a trabalhar de uma forma a poupar recursos onde eu acho que neste momento estão a ser mal gastos, para serem canalizados principalmente para a vertente social. Portanto, onde estão a ser mal gastos, na sua opinião, são nos grandes espetáculos da Expo São Mateus? E nem só, a cidade de Elvas tem vivido, principalmente nestes últimos 6, 7 meses, em festa constante, de almoçaradas, jantaradas, espetáculos, ou seja, é qualquer coisa que eu me atreveria a dizer. Situações que não aconteciam nos mandatos em que o comendador não havia necessidade por uma razão, porque se trabalhava durante todos os dias dos 4 anos do mandato. Não se levavam 3 anos e meio sem apresentar obra, para que no final, numa altura de pré-campanha e de campanha eleitoral, venha ter que fazer um investimento do qual até nem tem estes recursos para o fazer, porque são encargos que vão ficar para se pagar pelo próximo mandato. Eu lamento, evidentemente, e por mais ainda em cima, falando numa rádio com tanta audiência, falar assim de aspectos da minha terra, mas a minha consciência obriga-me a alertar todos os elvenses e todos aqueles que têm a possibilidade de ouvir a rádio Campanário para verem bem onde é que se vão meter no dia 1 de outubro no seu voto. Se quiserem uma continuidade daquilo que está a acontecer, que é a grande maioria, além de estar no desemprego, não encontra resposta nos programas sociais, e continuar a ter uma cidade com alguns espetáculos e alguns almoços e jantares sempre para os mesmos, então neste caso dei o seu voto àquele que está como Presidente de Câmara. Se quiser olhar para um passado muito recente e ver a forma como se gastavam os seus dinheiros e a conduta da ligação do poder aos munícipes, evidentemente que têm o conhecimento mais do que suficiente da minha pessoa e da minha obra, e por isso têm também aqui onde poder votar. Vamos terminar com esta questão muito rápida e de uma forma sucinta. Sente saudades do apoio do Partido Socialista nestas andanças de campanha? Rigorosamente nenhumas. O meu apoio veio sempre do povo da minha terra. Quando cheguei a Elvas, o Partido Socialista tem fidelizado 18% do eleitorado.
O Partido Socialista, entre 7, tinha um vereador. Ninguém quis aceitar o desafio. Rondão de Almeida deixou Évora para ir até à sua terra natal a encabeçar. Logo nessa altura, felizmente, o povo compreendeu-me e deu-me condições para governar. Quando passado 3 mandatos, estava como recordista nacional em termos de percentagem de votos, atingindo os 75%. Fidelizei bastantes pessoas ao Partido Socialista. E digo que fidelizei porque depois os resultados nas legislativas e nas europeias também se notava esta Não diferença. se sentiu reconhecido pelo Partido Socialista. E nem quero ser reconhecido rigorosamente por ninguém, nem do partido, nem seja de quem for. Eu quero é estar reconhecido comigo próprio, ser uma pessoa que me sinta feliz ao saber que estou a trabalhar em prol dos outros. E o reconhecimento tem que vir precisamente das pessoas para quem nós trabalhamos. Comendador Rondão de Almeida, resta-me agradecer-lhe a disponibilidade e a cortesia para estar aos microfones da Rádio Campanário. Esta é uma entrevista gravada até serem ouvidos todos os outros candidatos ao Conselho de Elvas. Muito obrigada e, olha, espero ser o primeiro órgão de comunicação social, caso venha a ser eleito Presidente da Câmara Municipal de Elvas, a fazer-lhe a primeira entrevista. Muito obrigada.